Chegamos na aula 12, página 62, gravitação universal. Pegue sua apostila e vamos começar a falar um pouco sobre as leis de Kepler, a lei da gravitação e principalmente o que altera a aceleração da gravidade, ok? Então, pessoal, ó, deixa eu ver como é que tá aqui, tá bom aqui, ok, tá? Para a gente falar um pouco sobre as leis de Kepler, nós temos que primeiro falar, né, o que vem a ser geocentrismo, defendido por Aristóteles e principalmente Cláudio de Ptolomeu, né, e o heliocentrismo, que era o Copérnico, Kepler e Newton, ok? Então, o que acontece? O geocentrismo, pessoal, era um modelo onde a Terra era o centro do universo. O centro do universo. Então, tudo girava em torno da Terra. Girava, circular. O heliocentrismo é quando você, a partir lá da Idade Média, né, chegou-se à conclusão que o Sol era o centro do universo. O centro do universo. Ok? Pessoal, a gente sabe que o Sol não é o centro do universo, o Sol é uma das estrelas que tem. Porém, tá? Naquela época lá, né, o firmamento era o sistema solar. Ok? Então guarda, ó, todas as leis de Kepler é em cima de quem? Do heliocentrismo, tá? Então, para a gente localizar, ó, estamos no século, ó, 17, tá? Então, Johannes Kepler, né, era um estudante e ele era orientado por Tycho Brahe, ou Tycho Brahe, lá do Observatório da Dinamarca, ok? E ele, né, o seu orientador lá das suas teses, né, falece e ele pega todos os dados do seu orientador e ele faz 3 leis, né? Ele enuncia 3 leis. Quais são as 3 leis? A primeira lei de Kepler é chamada as leis das órbitas, tá? Então ele fala o quê, ó? Que qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo-se uma trajetória elíptica e o Sol está num dos focos da elipse, ok? Então, pessoal, isso aqui é uma elipse, ó. Como é que se faz uma elipse? De uma maneira bem tradicional, você pode colocar aqui um preguinho, mais um preguinho aqui, amarra um cordão, estica e vai contornando até onde o cordão vai. Isso aqui é uma elipse, tá? Então aqui nós teríamos um foco, vou chamar de foco 1, e aqui um segundo foco, vou chamar de foco 2. Bacana? Quando o planeta está mais próximo do Sol, lembra de perto, é periélio. Então no periélio, a velocidade ele é máxima, ok? Quando ele está no afélio, a velocidade é mínima, ok? Então o que vocês observam, tá? Que ó, daqui para cá, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. É um movimento retardado. Do afélio para o periélio, a velocidade é positiva e a aceleração é positiva. É um movimento acelerado. O que eu quero que vocês guardem é que o movimento não é uniforme. Tudo bem? E outra coisa, tá? Quando os dois focos estão muito próximos um do outro, a trajetória praticamente ela é circular, tá? Então, se essa distância entre F1 e F2, tá, o foco principal e secundário, for muito pequena, o achatamento da elipse torna-se menor e ela praticamente pode ser o quê? Circular. Também é aplicável à primeira lei de Kepler, tá bom? Pessoal, a segunda lei de Kepler, tá, é chamada a lei das áreas, tá? E a lei das áreas fala o quê, ó? Que se você pegar e determinar 2 pontos em intervalos de tempos iguais, por exemplo, ó, o tempo de A até B é igual ao tempo de C até D,
que é igual ao tempo de E até F, se esse tempo daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui for o mesmo, pela segunda lei de Kepler, o raio vetor, que é o segmento que vai do Sol até no planeta, vamos chamar de RV, raio vetor, ele varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, tá? Então, se os, por exemplo, se daqui até aqui for uma semana e uma semana, 7 dias, a área 1 é igual à área 2, que é igual a quem? A área 3, tá bom? Então, esse segmento que vai do Sol até no planeta é chamado de raio vetor. Então, áreas iguais em intervalos de tempos iguais, tá? Variação de área sobre a variação de tempo, isso é chamado velocidade areolar, diária. Então, essa velocidade aerolar, ela é constante. Por quê? Porque a área é a mesma e o tempo é o mesmo. A velocidade que forma áreas, que varre áreas. Não a velocidade do planeta, porque ele é maior no periélio e menor no félio. Bacana? Pessoal, a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos, tá? E a lei dos períodos fala o quê, Que se você tiver, dois planetas distintos, por exemplo, a Terra e Júpiter. Se eu pegar o tempo que a Terra leva para dar uma volta em redor do Sol, elevar ao quadrado, pegar a distância média da Terra até no Sol, elevar ao cubo, aqui vai dar um número. O mesmo tempo de Júpiter ao quadrado, que é chamado de período, pelo raio médio de Júpiter ao cubo, vai dar sempre o mesmo número. Então, isso aqui é uma chamada constante de proporcionalidade. Proporcionalidade é sempre a mesma, tá bom? Então, o período elevado ao cubo sobre o raio 1 elevado... O período ao quadrado, o raio 1 elevado ao cubo, vale quando eu estou estudando quem? Planetas pela terceira lei de Kepler. Aqui é importante você guardar, tá? T, pessoal, é o tempo que ele dá uma volta completa. É período. Escreve aí, período. E o raio médio, você pega a distância mínima do Sol mais a distância máxima do planeta ao Sol e divide por 2, tá? Então esta seria a maneira de você determinar o raio, ok? Para vocês terem uma ideia, tá? Dos planetas do sistema solar, Mercúrio, Mercúrio, ele gasta aproximadamente 88 dias terrestres para dar uma volta em redor do Sol. Ou seja, o ano de Mercúrio corresponde a 88 dias terrestres, tá? E pegando o planeta mais longe, né? Agora ele foi desclassificado, coitadinho, né? Plutão, mais ou menos 248, 250 anos terrestres, tá? Por quê? Porque Plutão está mais longe. Se ele está mais longe, consequentemente, ele gasta mais tempo, tá bom? Então, pessoal, quem está mais longe do Sol, obviamente, tem um intervalo de tempo para dar uma volta, completar uma volta, né, maior, ok? Então, esse é o menor período do sistema solar e Plutão, considerando que Plutão, né, é 248 anos. Bacana? Pessoal, agora, quando a gente fala de gravitação universal, sempre tem que citar Sir Isaac Newton, né? Então, novamente lá no século XVIII, né? O que acontece, Newton fala que quando eu tenho corpos massivos, tá? Que eles têm uma certa distância, então a distância daqui até aqui pode ser distância ou raio, tá? Que não é diâmetro, é distância ou raio. Então, o que a lei da gravitação de Newton nos enuncia, nos afirma? Que a força, ela depende de uma constante chamada constante gravitação universal,
que vale 6,6710 na menos 11, ó, Newton, metro quadrado sobre quem? Quilograma ao quadrado. Depende da massa de um planeta, o Mzão, depende da massa do corpo. Então é direto, direto, direto. E ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se eu duplico a distância, a força cai 4 vezes, porque é 2 ao quadrado. Se eu triplico a distância, a força cai 9 vezes, tá? Então, quanto maior a distância entre corpos massivos, menor a força sempre atrativa. Essa força aqui sempre é atrativa. Por quê? Porque a gente viu lá na aula 11 que cargas de mesmo sinal tinha uma força eletrostática, uma força elétrica repulsiva, e cargas sinais contrários tinham uma força atrativa. Aqui é sempre atrativa. Uma massa não repele outra massa, tá? Então aqui é força, e aqui vai ser o quê? Distância, que é o raio. Aqui aumenta, ela diminui. Então isso aqui é uma hipérbole cúbica. Ó, distância aumentando, força diminuindo. Bacana? Então, pessoal, ó, deixa eu dar mais uma arrumadinha aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre a aceleração da gravidade, tá? Quando a gente estudava lá lançamentos no vácuo, né? A gente falava que a aceleração da gravidade na Terra era praticamente 9,8, né? Se arredondava para 10, tá? Aqui a gente vai ver que a aceleração da gravidade, ela depende o quê? Ela depende também de outros fatores. Primeiro, da altitude. Quanto mais alto tiver o corpo, menor o quê? A força de atração, menor a gravidade. E essa força aqui, a gente chama de quem? De peso, né? E quem é peso, pessoal? Peso é a massa vezes a gravidade. Tudo bem? Então guarda, ó. Quando você está praticamente na superfície da Terra, que é mais ou menos 6.000 quilômetros de raio, a gravidade é 9,8. Se você, ó, dobrar um pouco mais que o dobro, né? Ó, aqui já caiu, ó, praticamente 4 vezes. Então, ó, quanto mais alto você tiver, menor o quê? Menor a aceleração da gravidade, tá? Então guarda assim, quer ver, ó? A aceleração da gravidade, ela depende o quê? Da altitude e principalmente o quê? Da posição. Ok? Então dá uma olhadinha aqui no caso da Terra, ó. No caso da Terra, tá? Pessoal, aqui nos polos, a Terra é meio geóide, ela é achatada, né? O raio é menor. Se o raio é menor, o G é maior. Então, nos polos, diminui o raio, tá? Se diminui o raio, aumenta o G. Se aumenta o G, aumenta quem? O peso. Não muda a massa, muda o peso, que peso é mg. Quando você vem dos polos para o Equador, ó, aumenta o raio, porque o raio do Equador é maior. Aumentou o raio, diminui o G. Diminui o G, diminui o quê? A força-peso. Tudo bem? Então guarda, pessoal, o ato de você pesar algo no Chile e em São Paulo, tá? Que tá muito próximo da linha do Equador, o que acontece, ó? Daqui para cá, nós temos o quê? Uma mudança no peso, só que a massa é a mesma, tá bom? Então, em lugares diferentes do globo, nós teremos o quê? Uma gravidade que vai mudando, ok? Então, guarda, ó, ela muda com altitude e muda principalmente com a posição, né? Latitude e longitude. Bacana? Outro detalhe importante, pessoal, aqui, ó, é quando a gente fala de satélites geoestacionários. O que é geoestacionários? Geoestacionário é quando o satélite ele está em repouso em relação a um ponto da Terra, tá? Então, o que acontece, ó? Aqui nós temos uma relação do quê? Uma relação de um movimento,
tá? Aqui nós temos a força gravitacional. Então, quando ele é geoestacionário, o tempo que ele demora para dar uma volta, então o período do satélite, é exatamente igual a quem? O período do satélite é igual ao período da Terra. Ok? Por quê? Porque se ele fosse mais rápido ou mais lento, ele não estaria na mesma posição em qualquer hora do dia, tá? Então guarda, ó, quando a gente trabalha com geoestacionário, a estação, ok? Deixa eu ver como é que tá aqui, tá vendo aí, né? Ó, deixa eu ver, dá pra ver, tá? Então a estação internacional, a ISS, né? Ela não é geoestacionária. Não é geoestacionária. Por quê? Porque o tempo que ela demora para dar uma volta em redor da Terra é menor do que 24 horas. É aproximadamente 90 minutos, tá bom? Então guarda assim, pessoal, ó. Quando a gente tem o que, ó? O satélite, tá? Então, o que acontece, ó? O período é o mesmo, tá? Do que a Terra. E essa velocidade aqui, que pode ser dada em metros por segundo, depende do G, que é o 6,67 10 a menos 11, né? A constante, e depende do raio. Então, quando você quer essa velocidade, tem que tomar principalmente cuidado com quem? Com o raio, tá bom? Agora, muito cuidado com o detalhe, ó. A massa do satélite é diferente da massa da Terra, porém aqui é um par de quem, ó, que é diferente, né? Que é um par de ação e reação. A mesma força que a Terra atrai o satélite atrai a Terra. Então aqui, ó, apesar que as massas são diferentes, tá? É um par de ação e reação. E principalmente a velocidade que ele tem, né? Ele não depende da massa do satélite. Então, um satélite mais pesado ou mais lento, eles terão a mesma velocidade, desde que eles estejam onde? No mesmo raio de órbita. Bacana? Tranquilo? Então, pessoal, ó, feito isso, vamos fazer o quê? Os exercícios, tá? Então, todo mundo na página 63, tá? Deixa eu dar uma olhadinha como tá aqui. Dá para ver, né? Então, vamos lá? Questão número 1. Analise as proposições com relação às leis de Kepler sobre o movimento planetário. A velocidade de um planeta é maior no periélio. Sim, quanto mais próximo ele tiver, velocidade é maior no periélio, lembra de perto, e menor no afélio. Os planetas movem-se em órbitas circulares, estando o Sol no centro. Não é circular, é elíptica, e aqui é foco. A segunda está errada. O período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita. Quanto mais longe você estiver, t ao quadrado sobre r ao cubo é uma constante. O que é isso? Terceira lei de Kepler, certo, tá? Os planetas movem-se em órbitas elípticas, estando o Sol num dos focos. Primeira lei de Kepler, tá? O raio vetor varre áreas iguais em tempos iguais. Segunda lei de Kepler, tá bom? Então seria 1, 3, 4 e 5. Letra E. Tranquilo? Vamos agora fazer uma questão da UFSC. Essa é uma questão da UFSC, era uma questão aberta e eu a transformei em questão de múltipla escolha, tá bom? Dois planetas A e B descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. O quadrado do período de revolução do primeiro é 8 anos ao quadrado, e sua distância ao centro de gravitação é a metade do outro. Sabendo que ambos obedecem às leis de Kepler, quantos anos tem o segundo planeta? Então, pessoal, ó, a constante do planeta A é igual à constante do planeta B. Sempre começa por aqui, tá? Quem é constante? Período de A ao quadrado sobre raio de A ao cubo é igual ao período de B ao quadrado sobre quem? O raio de B ao cubo. Isso aqui ele falou que era 8. Então, ó, 8 sobre quem? RA
que é igual a RB sobre 2, é igual ao que eu quero sobre quem? RB ao cubo. Vou colocar entre parênteses aqui, né? Ó. Então, o RA é a metade do RB. Passa para lá multiplicando. RB ao cubo vezes 8 é igual a quem? TB ao quadrado vezes quanto? Ó? RB ao cubo sobre 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Corta e corta. Passa para lá multiplicando. Então ficaria assim, ó. TB, que eu quero saber, ao quadrado é igual a quanto? 8 vezes 8, que é 8 ao quadrado. Corta e corta, quer dizer que o segundo planeta era de 8 anos. Gabarito, transformei em múltipla escolha, tá bom? Áureo deu o mesmo valor, não deu. Aqui é o TA, que é 8 anos ao quadrado, e o TB é 8, ó. Aqui temos o quê? Ainda que determinar isso. Então, olha só, aqui já é o TA, tá? E o TB seria 8 quem? Anos. Tudo bem? Questão da onde? Da CAF, tá? Então, vamos juntos. A NASA planeja uma viagem ao planeta Marte em 2033. Esse é o título da matéria de vários sites. Após a confirmação do administrador da Agência Espacial Norte-Americana, que é a NASA, Jim Bridenstine. A ida até o planeta vermelho durará aproximadamente 6 meses, mas a viagem terá uma duração de 2 anos, já que a volta só é possível quando Marte estiver do mesmo lado do Sol que a Terra. No esquema abaixo tem-se alguns dados de Marte em comparação à Terra. Tá aqui, ó. Então, o raio de Marte é meio raio da Terra, a massa de Marte é 0,1 massa da Terra e a distância é 1,5 distância da Terra, tá bom? Pessoal, deixa eu arrumar aqui, dá para ver, né? Com base no exposto, marque com V ou F. A gravidade de Marte é 0,4 da gravidade da Terra. Vamos ver então, ó. Gravidade de Marte é igual a Gzão, massa de Marte, sobre quem? Raio elevado ao quadrado. Então, a gravidade de Marte, vou fazer uma relação com a Terra, né? Gzão. Quanto que é a massa de Marte? Então, a massa de Marte é 0,1 da massa da Terra. Então, tá aqui, ó, embaixo. Sobre quem? Quanto que é o raio? O raio é 0,5 do raio da Terra, só que é elevado quem? Ao quadrado, tá bom? Então aqui vai dar quem, ó? G de Marte, aqui passa para frente, dá 0,1 Gzão vezes massa da Terra sobre quem? É 0, aqui dá 0,25 raio da Terra ao quadrado, tá bom? Pessoal, isso aqui tudo, ó, tá vendo aqui, ó? É o G da Terra. Então aqui vai dar quanto? Aqui vai dar, ó, 1/4, passa para cima multiplicando, então G de Marte, ó, que dá 1/4, né? Então vai dar, passaria 4 vezes 0,1, fica 0,4 G da Terra. A primeira tá certa. Bacana? A força gravitacional entre Marte e o Sol é aproximadamente 6,6 10 a menos 2 da Terra ao Sol. Olha aqui então. Força é igual a quem? Gzão. Dá para ver aí? Deixa eu ver. Dá, né? Gzão, massa maior, massa menor sobre quem? D ao quadrado. Então, F é igual a quem? Gzão, tá? Esse Gzão vale quanto? Aqui vale, ó, aqui vale aproximadamente, né? 6,7, 10 na menos 11. Tá aqui, gente, ó. 10 na menos 11, tá? Vezes. Quanto que é a massa que nós temos aqui, ó, entre Marte? Então, a massa de Marte, tá?
é 0,1 da massa da Terra. Então, 0,1 massa da Terra, tá? Vezes, né? 0,1 e vezes emissão, né? Só. E aqui vai ser quanto? Vai ser 1,5. 1,5 distância da Terra elevado ao quadrado. Tá vendo que eu faço em relação à Terra, né? Então, F vai ser quanto, tá? Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 1,1, tá? Então, vamos pegar aqui a calculadora, né? Então, aqui vai dar, ó, 6,7, eu aproximei, vezes 0,1. Aqui vai dar 0,67. Vezes quanto? 10 na menos 11, sobre quanto? 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. 2,25, tá? Distância da Terra ao quadrado, tá? Lá tem a massa do Sol ainda, né? Então, vamos ver se vai dar aquele número lá. Então, fica 0,67 no expoente menos 11, que divide 2,25, tá? Aqui vai dar aproximadamente 2,9, tá? Vezes o quê, ó? Usando isso aqui, né? 10, né? Menos 12. Então, está o quê? Está errado. Totalmente errado, tá bom? Pessoal, aqui quem quiser colocar, menos 12, né? Aproximadamente. Quem? Da força da Terra. O período de translação de Marte é maior que o período de translação da Terra. Pessoal, tem aqui, ó, Sol, tá? Depois tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Como Marte está mais longe do Sol, maior a distância, maior o período, tá certo? A velocidade de translação de Marte é maior no periélio. Qualquer uma é maior no periélio, né? Tá? E a órbita de Marte é circular, não é elíptica. Então é verdadeiro, falso, tá? Verdadeiro, falso. Depois temos verdadeiro, verdadeiro e o último é falso. Letra D. Bacana? Questão de cálculo trabalhosa foi a questão da CAF do curso de medicina. Tá bom? Gente, um abraço, até a nossa próxima aula.